A paz de Cristo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Seja bem-vindo ao curso Gênesis, Criação e Eleição. Neste curso, nós estudaremos o primeiro livro da Bíblia. Por que é importante estudar o livro do Gênesis? Estudar o livro de Gênesis é muito importante, pois Gênesis provê o alicerce essencial para o restante do Pentateuco e para toda a revelação bíblica subsequente. Qual a importância do Gênesis? O Gênesis é a base de toda a Bíblia. Gênesis preserva o único registro fidedigno a respeito dos começos do universo, da humanidade, do casamento, do pecado, das cidades, dos idiomas, das nações, de Israel e da história da redenção. Por que Gênesis foi escrito e por que faz parte do cânon bíblico? Gênesis foi escrito em conformidade com o propósito de Deus, a fim de dar ao seu povo, segundo o concerto, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, uma compreensão fundamental de si mesmo, da criação da raça humana, da queda, da morte, do julgamento, do concerto e da promessa de redenção através do descendente de Adão. Quantas e quais são as principais divisões de Gênesis? Numa visão panorâmica, Gênesis divide-se naturalmente entre duas grandes partes. A primeira parte engloba os capítulos 1 a 11 e fornece uma visão geral, partindo de Adão até Abraão, e se concentra em 5 eventos importantes. O primeiro evento é a criação. Deus criou todas as coisas, inclusive Adão e Eva, os quais ele colocou no jardim do Éden. O segundo evento é a queda, o pecado. Adão e Eva, pela sua transgressão, introduziram na história humana a maldição do pecado e da morte. O terceiro evento é a história de Caim e Abel. Esta tragédia colocou em movimento as duas correntes básicas da história, a civilização humanista e um remanescente redentor. O quarto evento é o dilúvio universal. O mundo antigo se tornara tão iníquo, tão pecador, até os tempos da geração de Noé, que Deus o destruiu por meio de um dilúvio universal e poupou somente o justo Noé e sua família como remanescentes da humanidade. O quinto e último evento dessa primeira parte de Gênesis é a Torre de Babel, quando o mundo pós-diluviano se unificou em torno da idolatria e da rebelião. Deus, então, o dispersou ao confundir seu idioma e sua cultura e ao espalhar a raça humana por toda a terra. Os capítulos 12 a 50 formam a segunda parte de Gênesis e registram os começos do povo hebreu e focalizam o contínuo propósito divino da redenção através da vida dos 4 grandes patriarcas de Israel: Abraão, Isaque, Jacó e José. A chamada de Abraão por Deus, capítulo 12 de Gênesis, e o relacionamento pactual de Deus com ele e com os seus descendentes, formam o começo, de fato, da realização do propósito divino concernente ao Redentor e à redenção na história humana. Gênesis termina com a morte de José e a iminente escravidão de Israel no Egito. Vejamos algumas características especiais do livro de Gênesis. São 7 características principais que marcam o livro de Gênesis. A primeira, Gênesis foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com uma possível exceção para o livro de Jó.
e registra o começo da história da humanidade, do pecado do povo hebreu e da redenção. Em segundo lugar, a história contida em Gênesis abrange um período de tempo maior do que todo o restante da Bíblia e começa com o primeiro casal humano. Se estende, se dilata, abrangendo o mundo antediluviano e, a seguir, limita a história do povo hebreu, o qual, semelhante a uma torrente, conduz à redenção final do Antigo Testamento. Em terceiro lugar, Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus e não um processo independente da natureza. 50 vezes nos capítulos 1 e 2, Deus é o sujeito dos verbos que demonstram o que ele fez como Criador. Em quarto lugar, Gênesis é o livro das primeiras coisas. O primeiro casamento, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e assim por diante. Em quinto lugar, o concerto de Deus com Abraão, que começou com a chamada dele, foi formalizado no capítulo 15 e ratificado no capítulo 17 e é da máxima importância em toda a Bíblia. Em sexto lugar, somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel. Em sétimo e último lugar, Gênesis revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito durante 430 anos e assim preparam o caminho para o Êxodo, o evento redentor central do Antigo Testamento. Qual a relação do Gênesis com o Novo Testamento? O livro de Gênesis tem o seu cumprimento no Novo Testamento. Gênesis revela a história profética da redenção e o Redentor, que viria através da descendência da mulher, das linhagens de Sete e de Sem e da descendência de Abraão. O Novo Testamento aplica Gênesis 12, versículo 3, diretamente à provisão da redenção de Deus em relação a Jesus Cristo. Leia Gálatas 3, 16 e 39. Muitos personagens e eventos de Gênesis são mencionados no Novo Testamento com relação à fé e à justiça e ao julgamento divino. Como você pode ver nessa breve abertura deste curso maravilhoso, temos muito a estudar no livro de Gênesis. No curso, nós iniciaremos com uma introdução à Bíblia, faremos uma visão geral do Antigo Testamento e também do Pentateuco, e depois nos aprofundaremos em Gênesis, que é o foco do curso. Vamos juntos nessa jornada do conhecimento. Nós temos a certeza de que você será ricamente abençoado.